Hey, você! Provavelmente você tem o hábito de jogar bola, não é mesmo? Ou joga sozinho ou sozinha, ou com os amigos e amigas. Agora, imagine jogar futebol com seu grupo mais próximo de amigos na Coreia do Norte. E vou mais além. Imagine agora jogar sob olhares de mais de 100 mil pessoas e representando a seleção brasileira do nada. Parece sonho louco, não é? Mas aconteceu e eu vou te explicar como. Ruas completamente escuras à noite, sem placas de aviso, pessoas como assombrações vagando pela rua, sem internet. Parece até um filme de terror, mas nada mais é que um relato de um funcionário do Atlético Sorocaba, acordado quase que na madrugada, perdido para encontrar o hotel em que sua equipe estava hospedada. Entender como o modesto clube do interior brasileiro foi parar na Coreia do Norte leva necessariamente à figura de uma personalidade, do Reverendo Moon. Nascido em uma região do norte coreano, ele foi o fundador da Igreja da Unificação, um grupo religioso que contou com milhões de seguidores e teve forte presença no Brasil nos anos 90, levando centenas de asiáticos ao Mato Grosso do Sul. Ele ficou famoso, da forma até bizarra, por promover casamentos coletivos entre seus fiéis e se viu envolvido em boatos de que praticava lavagem cerebral e servia vinho misturado a seu sangue. Não bastasse isso, o Reverendo Moon desejou investir no futebol brasileiro, no modesto Atlético Sorocaba, clube de São Paulo. O time até que realizava algumas viagens malucas graças ao Moon, mas uma delas chega a parecer uma grande mentira. Apenas parece, pois realmente aconteceu. No dia 5 de novembro de 2009, o Atlético Sorocaba estava na Coreia do Norte para enfrentar a seleção de lá, que inclusive ia para a Copa do Mundo da África do Sul naquela época. Importante ressaltar que, caso você não conheça, os norte-coreanos não possuem acesso básico às TVs e demais meios de comunicação democráticos que são permitidos no Brasil. O jogo foi disputado nesse estádio aí, na capital Pyongyang, sob a vista de vários membros da embaixada brasileira. O negócio é o seguinte: contaram para os norte-coreanos que o Brasil estava jogando por lá. Óbvio que os torcedores cairiam, pelo fato deles nem terem noção de qual era o elenco canarinho da época, por conta da ditadura de lá. Cerca de 80 mil torcedores estavam dentro do estádio, enquanto cerca de outros 30 mil nem conseguiram entrar e ficaram do lado de fora, assistindo por telões. O jogo mal teve emoção, pois o time de Sorocaba foi recomendado a não avançar tanto contra o gol deles para poderem sobreviver àquilo tudo e segurarem suas vidas. A partida terminou num frouxo 0-0 e o então líder de estado Kim Jong-il jamais contou a verdade. Os torcedores norte-coreanos até hoje acreditam que a nossa seleção jogou por lá e que eles nos seguraram, mostrando no caso que eles na verdade tinham um time muito forte. Para se ter uma ideia, devido àquelas investidas do Reverendo Moon, a equipe do Atlético Sorocaba chegou a ir mais 3 vezes entre 2009 e 2015 para lá, mas nenhuma das histórias foi tão bizarra e tão forte quanto essa. O melhor de tudo nessa história é o seguinte: Brasil e Coreia do Sul realmente se enfrentaram, mas na Copa de 2010, na fase de grupos. Ganhamos deles por 2-1, mas a televisão norte-coreana somente foi televisionar outra partida dias depois, dessa vez entre a Coreia e Portugal, em jogo válido pela segunda rodada. O que o governo de lá não esperava era um 7-0 aplicado pelos portugueses. Até hoje, eles odeiam com todas as forças o Cristiano Ronaldo. Há boatos, inclusive, que indicam que o treinador e os jogadores, ao chegarem na Coreia do Norte novamente, sofreram graves consequências por conta da goleada levada. Imagina passar por esse terror em regime de ditadura, num país sem saída. Como você se sentiria? Vale lembrar que o Reverendo Moon morreu no ano de 2012 e em 2016 para 2017 o Clube Atlético Sorocaba fechou as portas, tendo esse episódio como o mais marcante de sua curta trajetória. A história é muito tensa, porém é real. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, já que aqui sai vídeo todo dia, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam saber dessa história maluca. Até a próxima.